E aí, pessoal, bem-vindos a mais The Deep Dive. Oba! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que para muita gente é um terror, a matemática. É verdade. Mas calma, não precisa ir correndo, a gente não vai resolver equações complicadas nem nada do tipo. Que alívio. A ideia é dar um mergulho no mundo do feedback na avaliação matemática. Interessante. Você já parou para pensar no poder que um bom feedback tem? Principalmente quando a gente está falando de matemática. Nossa, é verdade. Muitas vezes a gente só recebe uma nota fria sem nenhuma explicação. Pois é. E aí Exato. fica difícil saber onde errou, como melhorar. Parece que a matemática vira uma inimiga, né? Totalmente. É. A gente fica desmotivado com a sensação de que nunca vai aprender. Nice. E se a gente pudesse transformar essa relação com a matemática? É. E se o feedback virasse um aliado, um guia, para a gente desvendar os mistérios dessa disciplina? Nossa, seria incrível. Mas como a gente faz isso? Isso que a gente vai descobrir nesse mergulho. A gente trouxe um monte de ideias de autores renomados para mostrar como o feedback pode ser uma ferramenta poderosa na avaliação matemática. Adorei. Tô pronta para desvendar esses segredos. Preparada para desvendar os segredos do feedback? Pode começar. Então vamos lá. Uma das primeiras pistas que a gente encontra nesse mapa do tesouro é a importância de um feedback específico e relevante. Específico e relevante. O que isso significa? Significa que não adianta a gente só dizer tá certo ou tá errado. Ah, entendi. Tipo, precisar além da nota, né? Exatamente. É como se a gente estivesse dando um mapa do tesouro pro aluno, mas sem nenhuma indicação de onde fica o tesouro. É verdade. Precisa dar as coordenadas certas. Mas como a gente faz isso na prática? Por exemplo, imagina que o aluno errou uma questão de frações. Em vez de simplesmente dizer revise o conteúdo, a gente pode dar um feedback mais preciso, tipo, percebi que você trocou multiplicação pela soma. Lembra que na multiplicação a gente multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Tenta refazer a questão com isso em mente. Nossa, que diferença! É muito mais claro e objetivo. É como se a gente estivesse mostrando o caminho das pedras para o aluno, né? E essa ideia de feedback específico e relevante é defendida por grandes nomes da área, como Hattie e Timperley. Hattie e Timperley. São aqueles autores que falam sobre avaliação, né? Isso mesmo. Eles defendem que o feedback precisa ter essa mira certeira nos objetivos de aprendizagem. É como um GPS que te coloca de volta na rota quando você se perde. Faz sentido. E como a gente usa esse GPS na avaliação matemática? A gente precisa identificar os pontos fortes do aluno, as dificuldades e principalmente mostrar o caminho das pedras para ele melhorar. Tipo, mostrar os atalhos, as pegadinhas. Exatamente. Yeah. E aí entra uma outra dica importante. O feedback precisa ser oportuno e regular. Oportuno e irregular. Isso me lembra um pouco a história do GPS. É isso aí. Imagina que você só consulta o GPS depois de rodar horas sem rumo. Vai ser bem mais difícil voltar para o caminho certo, né? Agora, se você acompanha o GPS durante todo o trajeto, você corrige a rota rapidinho. Verdade. E como a gente aplica essa ideia na avaliação? É como se a gente estivesse dando feedback para o aluno ao longo de toda a resolução da questão e não só no final. Tipo, acompanhando cada passo dele, né? Isso mesmo. E essa ideia do feedback contínuo é defendida por Black e William, que mostraram que, quando o aluno recebe feedback durante o processo de aprendizagem, ele consegue ajustar suas estratégias e corrigir os erros antes que eles virem um problemão. Entendi. É como se a gente estivesse dando um mapa atualizado para o aluno a cada passo que ele dá. Exatamente. Mas e o que acontece quando a gente só dá feedback no final? E o aluno já cometeu vários erros e pode ser mais difícil para ele entender o que precisa ser corrigido. É como se a gente só desse o feedback para o aluno quando ele já tivesse chegado no destino errado. E aí fica mais difícil voltar atrás, né? Isso mesmo. Então, para que o feedback seja realmente eficaz, ele precisa ser específico, relevante, oportuno e regular. É muita coisa pra gente ter em mente. É verdade. Mas calma, a gente vai desvendando esses mistérios aos poucos, com a ajuda dos nossos autores e, claro, com sua participação. Adorei, tô cada vez mais curiosa para saber o que vem por aí. Então, prepare-se, porque a nossa expedição pelo mundo feedback está só começando. Eba! Vamos lá. E aí, pessoal, de volta para mais The Deep Dive. É isso aí. A gente estava falando sobre como usar o feedback na avaliação de matemática, né? Para ajudar o aluno a se dar bem, a realmente entender a matéria. Exatamente. E a gente viu que não adianta só dar uma nota fria sem explicar nada. O feedback precisa ser específico, relevante, oportuno. Tipo, mostrar o caminho das pedras pro aluno, né? Mas e aí, o que mais a gente precisa saber para usar o feedback de um jeito que funcione de verdade? Uma coisa muito importante é que o feedback não pode ser só no final, quando o aluno já fez a prova ou o trabalho, sabe? Precisa ser durante todo o processo de aprendizagem. Ah, entendi. Tipo, enquanto ele está estudando, fazendo os exercícios. Isso mesmo. A gente chama isso de feedback contínuo. É como se fosse um GPS guiando o aluno durante toda a viagem e não só quando ele chega no destino final.
Faz sentido. Sem sua consulta de GPS no final, a gente pode ter se perdido um monte de vezes no caminho, né? E aí fica mais difícil corrigir a rota. O feedback contínuo ajuda o aluno a ajustar o rumo antes de cometer muitos erros. Legal. E quem mais fala sobre isso? Black e William, aqueles pesquisadores que a gente já mencionou, né? Eles defendem que o feedback durante o processo de aprendizagem é fundamental para que o aluno realmente aprenda com os erros. Aham. E como a gente pode fazer isso na prática? De várias maneiras. A gente pode, por exemplo, dar feedback individualizado para os alunos durante a aula, enquanto eles estão fazendo os exercícios. Tipo, tirar dúvidas, dar dicas. Isso. A gente também pode usar atividades em grupo, em que os alunos se ajudam mutuamente, dando e recebendo feedback uns dos outros. Gostei dessa ideia, os alunos aprendendo juntos, né? E tem outra coisa importante. O feedback não precisa ser só sobre os erros. Mas a gente não precisa corrigir o que está errado. Sim, mas também é importante reconhecer os acertos, os progressos do aluno. Tipo, elogiar quando ele faz algo bem feito. Exatamente. O feedback positivo é muito importante para motivar o aluno, para ele se sentir confiante e continuar se esforçando. É como dar um incentivo, né? Para ele saber que está no caminho certo. Isso. E quando a gente fala de feedback positivo, não precisa ser nada grandioso, sabe? Um simples parabéns, um comentário na prova, tudo isso faz diferença. Legal. Então a gente precisa dar feedback durante todo o processo, tanto sobre os erros quanto sobre os acertos. Isso aí. E claro, sempre lembrando que o feedback precisa ser específico, relevante, oportuno. É muita coisa para a gente lembrar. É verdade. Mas, com o tempo, a gente vai pegando jeito. E o mais importante é que a gente esteja sempre buscando melhorar a forma como a gente dá feedback para ajudar nossos alunos a aprenderem cada vez mais. Porque, no final das contas, é isso que a gente quer, né? Que eles aprendam e se desenvolvam. Com certeza. E o feedback é uma ferramenta poderosa para a gente alcançar esse objetivo. De volta para o Deep Dive. É isso aí. A gente está aqui para finalizar a nossa expedição pelo mundo do feedback na avaliação matemática. E a gente viu tanta coisa legal, né? Descobrimos um monte de estratégias para usar o feedback de um jeito que realmente funcione. Isso é verdade. A gente falou de feedback específico, relevante, oportuno, contínuo, positivo. Nossa, é tanta coisa que até me perdi. Mas acho que o mais importante é que a gente entendeu que o feedback é uma ferramenta poderosa, né? E que ele pode fazer toda a diferença na aprendizagem dos alunos, principalmente na matemática, que às vezes é vista como um bicho de 7 cabeças. E como? Mas com um bom feedback, a gente pode desmistificar a matemática e mostrar para os alunos que ela pode ser divertida e interessante. Exatamente. E para isso a gente precisa usar as ferramentas certas, né? A gente viu que tem o feedback verbal, o escrito, o visual. E a gente também pode usar a tecnologia como aliada, né? Tem um monte de ferramentas online que podem ajudar a gente a dar um feedback mais personalizado e interativo. Verdade. Mas é importante lembrar que a tecnologia é só uma ferramenta, né? Quem precisa ter a sensibilidade, a criatividade para usar o feedback de um jeito que faça sentido para o aluno é o professor. Com certeza. E por falar em professor, a gente também precisa se lembrar de pedir feedback para os alunos, né? Para saber o que está funcionando, o que precisa ser melhorado. É verdade? Afinal, a gente também está sempre aprendendo, né? Sem dúvida. E o feedback dos alunos pode ser muito valioso para a gente ajustar as nossas velas e seguir navegando com mais segurança nesse mar da educação. E com essa bela metáfora, a gente encerra nosso mergulho no mundo do feedback. Esperamos que vocês tenham gostado da viagem. E que levem na bagagem as ferramentas, os mapas e as bússolas que a gente encontrou pelo caminho. A gente se encontra na próxima expedição. Até mais. Tchau, tchau.